Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que temos um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso para vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer tem 50 anos, e agora nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram as pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado, nós continuamos nesses textos de João, que mais uma vez, lembro, é para reforçar a identidade e a messianidade de Jesus. Repito, nós estamos caminhando, sexta, sábado, já é abertura da Semana Santa. E os textos de João nesta quinta semana vêm para exatamente mostrar quem é Jesus, o Messias, enviado de quem? Do Pai. E por isso são catequeses que de uma forma pedagógica nos reforça a essência da pessoa de Jesus Cristo. E hoje é impressionante porque nosso Senhor usa uma palavra: eu sou. E de uma forma bastante destacada, quando ele lá no final vai dizer assim: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Se você lembrar em Êxodo, de novo é uma memória ao Êxodo, quando Moisés perguntou: quando perguntarem, quem é que me envia? Naquele diálogo que Moisés teve diante da sarça ardente, qual foi a resposta de Deus? Quando Moisés perguntou: mas quem eu anuncio? Quem és tu? Nosso Senhor, Deus, o Pai, se manifestou e disse: eu sou aquele que sou. Repito, no Antigo Testamento, Deus se manifesta: eu sou aquele que sou, eu simplesmente sou. Aqui poderíamos aprofundar todas os meandros e as filigranas filosóficas do eu sou,
que é um devir, que é um jacer. Mas não vem ao caso. Quem quiser aprofundar, pode dar uma pista. Mas quando Deus disse, eu sou completo. Eu sou aquele que sou aquele que por mim mesmo me basto, mas por amor à criatura e fruto do amor, não porque eu necessito ser amado, mas porque eu criei e é um desdobramento do eu sou, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Essa aliança que Deus estabelece a partir de Moisés, é uma aliança que é temerária, passageira, mas exatamente porque Deus é aquilo que é, Ele se encarnou. Se lá no Antigo Testamento, Ele desceu para salvar o povo de Israel, que estava prisioneiro no Egito, o povo de Israel, que estava escravo no Egito, Ele escutou o clamor dos israelitas, Ele escutou as chibatadas dos egípcios no lombo dos israelitas. Ele se sentiu comovido com a dor, com a fome, com a miséria. Ele quis dar uma vida nova. Por isso eu sou aquele que sou e desci porque ouvi o clamor. Aqui, eu sou aquele que sou, e encarnou-se. Se lá desceu numa sarça, aqui não mais na sarça. Deus, para a plena e completa aliança, Ele se encarna. Consigo fazer você entender? Eu sei que parece meio complicadinho, mas não é. Eu apenas peguei o paralelo do Antigo Testamento. Lá Ele desce na sarça e usa esse vale de Moisés. Aqui, o eu sou se encarna no seio da Virgem Maria, nasce no presépio, vive entre nós, em tudo sendo ser humano, menos no pecado. E o eu sou se manifesta em Jesus. O eu sou não está mais numa sarça, mas está na cruz redentora. Se lá foi uma aliança que com o tempo se esfacelou, essa é a nova e eterna aliança. Gente, isso é de uma profundidade, se você conseguir entender, que Deus se encarnou, e a encarnação é uma descida drástica, é uma descida, como diz o próprio apóstolo, abrindo mão de tudo que lhe era divino, assumindo a fragilidade, a temeridade do ser humano, menos o pecado. Então o eu sou está em Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus disse essa palavra, eu sou, Ele está dizendo, eu sou Deus. Filhos, isso um judeu não pode aceitar, até hoje, mas não é só os judeus. Quantas pessoas não aceitam Jesus Cristo? Quantas pessoas têm até por Jesus Cristo um bom exemplo? Bom, vai chegar a Semana Santa, muita gente vai ver documentários, vai ver, mas do ponto de vista científico humano, tentando provar isso, provar aquilo, mas não é isso. Eu estou falando, esse encontro com Jesus, ontológico, existencial, visceral. Deus faz a eterna e completa aliança com o ser humano. Não para libertar um povo, Israel, mas libertar a humanidade. Não para tirá-los do Egito, mas tirar do pecado, de toda forma de pecado. Dar ao homem uma nova chance, a definitiva terra prometida. Eu sou. E aqui nós somos chamados a lembrar a carta aos Hebreus. O Cristo que é, que era e será. O Cristo ontem, hoje e sempre. Essa primeira parte, esse contexto que eu fiz agora, eu queria que você refletisse um pouco. Porque é uma definitiva aliança que Deus traz
traz com o homem. Então, se isso é verdade, então aquilo que o apóstolo também diz é verdade e é consequência. Não somos filhos da escravidão, não somos filhos das trevas, fomos resgatados em Cristo pelo seu sangue, por suas chagas fomos curados. Esse é o sentido teológico do eu sou. Mas o Evangelho sugere mais. O Evangelho nos diz que nosso Senhor disse: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ora, vamos ali. Se você entender essa palavra no sentido restrito, os interlocutores de Jesus estão certos. Ora, Abraão guardou a palavra de Deus. Morreu ou não morreu? Morreu. Moisés guardou a palavra de Deus? Morreu. Morreu. Vamos ao Novo Testamento. Pedro, aquele que Jesus estabeleceu na sua profissão de fé como pedra fundamental, morreu ou não morreu? Então ele não guardou a palavra? Não, meus irmãos. Mesmo Lázaro, que Jesus no quarto dia chamou, vem para fora, acabou morrendo. E nós vamos morrer, cedo ou tarde vamos morrer, seja por um motivo, seja por outro, faz parte da nossa própria natureza, da contingência, envelhecer, os órgãos ficarem fracos e morrermos. Mas então nosso Senhor está errado? Não, Ele não está falando aqui da morte fisiológica, Ele não está falando da morte biológica. E isso os interlocutores que estavam perto dele não entenderam. E às vezes nem nós entendemos. Jesus está falando, aquele que guardar a minha palavra não morrerá. É no sentido mais amplo. Com Cristo quero viver, com Cristo quero morrer, para com Cristo ressuscitar. Ah, entendi. Por isso que nós começamos hoje no rádio, primeiro dia da novena da Santa Cruz Bendita, exatamente nesse propósito. Com Cristo quero viver, eu sei e quero com Cristo morrer, para com Cristo ressuscitar. É disso que o Senhor está falando, é dessa eternidade que o Senhor está nos dizendo. Mas lembremos, existe a eternidade eterna com Deus e a eternidade eterna sem Deus. Depende de mim e de você. Aí entra quem guarda a minha palavra. Ontem ele disse, quem permanece na minha palavra. A eternidade, a vida, não é só o pós. A vida em Deus, o pós em Deus, está num viver a palavra do Senhor, em permanecer na palavra do Senhor. Foi difícil para eles entenderem, até o ponto que nosso Senhor reforça isso, dizendo, eu conheço o Pai. E aqui nós temos que entender, eu falava do Cristo ontem, hoje e sempre. Nós estamos falando das três pessoas da Santíssima Trindade. Eu sei que parece muito especulativo, mas Jesus, já na criação, como Trindade, já existia. Então quando ele diz, eu conheço o Pai, não é só um conhecimento humano. Jesus já era antes da encarnação. Nós professamos isso na nossa fé. O nosso Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então na criação, por mais que o atributo foi do Pai criar, Jesus já existia, o Espírito já existia. Na encarnação, é maior atributo do Filho, mas o Pai coexiste e o Espírito coexiste. Agora, na ação do Espírito Santo, na santificação, o Pai e o Filho emanam o Espírito. Portanto, é isso que Jesus diz para eles. É isso que eles não compreendem, a ponto de dizer, mas espera aí, ô Nazareno, você está dizendo que conheceu Abraão?
que o Abraão te conheceu, você não tem mais que 50 anos. A nossa tradição diz que ele morreu com 33, mas ele disse, nem 50. Você diz que conheceu Abraão, você está louco, meu filho. Você está agindo pela cabeça de um demônio, você está abilolado. Bem fez a tua família de querer te prender, que foi um fato. Quiseram colocar Jesus no manicômio. Os próprios parentes de Jesus. Mas você entende o mistério que o próprio Cristo nos revela no Evangelho de hoje? Eu sou aquele que sou. Filhos queridos, exatamente a partir dali, que o cerco em torno de Jesus começa a ficar difícil. É a partir de, enquanto Jesus curava, não sendo no dia do sábado, eles aceitavam. Enquanto Jesus perdoava, era tolerante, eles eram tolerantes. Mas quando Jesus vai descortinando e vai dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu sou a encarnação de Deus, nessa hora eles não aceitam. Aí você vai dizer, mas por quê? Por várias razões, dentre elas, se ele é o Messias, e o Messias veio desse jeito, perdoando, curando, andando com os pecadores, então como é que fica a religião que eles viviam? A própria vivência de Jesus dá um checkmate em toda forma errada de viver a religião. Nunca esqueça, eles queriam um Messias diferente. Eles queriam um Messias que fizesse uma revolução em toda a Palestina, que levantasse contra o Império Romano. Eles queriam um Jesus que viesse com as togas, os filactérios, que viesse endossar a forma dos governantes viverem, que pegasse na espada e fizesse uma grande rebelião. E mais do que isso, o grande anseio de todo israelita, que Israel fosse o centro do mundo, baseado na promessa de Abraão. Só que Jesus, o Messias, eu sou aquele que sou, os frustra naquilo que eles esperavam. Ele perdoa a prostituta, ele manda amar ao invés de se vingar, ele manda guardar a espada, ao invés de cavalo anda num jumento, ao invés de palácio nasce num presépio, ao invés de ficar com os escribas e fariseus, fica andando pelas estradas empoeiradas, se deixando tocar por leprosos. Ele de repente olha para um zelota, olha para um publicano e diz, me segue. Você percebe que não é Jesus que decepciona, é a imagem que tinham do Messias é que acabou sendo frustrada. Então, meus irmãos, é tempo de nós também refletirmos a imagem que nós temos de nosso Senhor. A imagem que nós temos do Senhor. E isso, às vezes, bate com a nossa imagem. Bom, se eu for fiel a Deus, se eu for muito fiel a Deus, eu não vou ter câncer. Dói isso. Se eu for muito fiel a Deus, eu fazer minhas orações bem certinhas, eu não vou ser contaminado com o coronavírus. Como a gente queria essas certezas, né? Se eu fosse muito fiel a Deus, mas muito, eu vou rezar, vou fazer minhas coisinhas, eu vou fazer tudo, eu não ficarei desempregado. Eu sei que dá um nó na cabeça, e dá mesmo, mas é ali que a gente precisa trabalhar. Então não amar para ter algo em troca, é apenas dizer, eu serei fiel a Deus. Senhor, eu não quero ser contaminado, mas se acontecer, seja feita a tua vontade. Senhor,
Por favor, me livre do desemprego. Mas se vier, me dê forças para enfrentar. Senhor, eu tenho medo. Assim como tiveste no Getsêmani. Mas seja feita a tua vontade. Esse dilema Jesus viveu. Pai, afasta de mim este cálice. Minha alma está numa tristeza mortal, às vezes nós não entendemos isso. Mas ao mesmo tempo, Pai, seja feita a tua vontade. Você compreende como todas essas verdades nos atingem profundamente? Isso não quer dizer que não devemos rezar. Isso não quer dizer que não devemos pedir. Mas ao mesmo tempo, não entendermos que o sofrimento vem como castigo, que a dor vem como castigo, que há muitos justos que sofreram, porque isso foi que eles entenderam. Então, se eu crer em Jesus, eu nunca morrerei. Inclusive, isso criou, me divagando um pouquinho, na comunidade pós-ressurreição, criou um dilema. O milenarismo, que foi uma forte tendência na primeira comunidade, na segunda, e nós vivemos até hoje. Porque depois aconteceu o seguinte, tem uma frase que diz: nenhuma vírgula da minha palavra cairá sem que tudo isso aconteça. Eu voltarei. Mas de repente eles começaram a perceber, por exemplo, você está no ano 70, os apóstolos começaram a morrer. Uns eram mortos por Nero, outros foram mortos, decapitados. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado. E eles disseram: mas então o Senhor não está voltando? Cadê a promessa do Senhor? Cadê o fim do mundo? Isso não é uma adaptação. Se tiver um crítico me acompanhando, vai dizer: a igreja foi se adaptando com os fatos. Não, foi se descortinando a verdade. A verdade já existia, só nós não conseguíamos compreender. Por isso o Divino Espírito Santo foi prometido: muitas coisas compreenderão, mas muitas outras Ele vos revelará. Por ora, quero ficar por aqui, porque até agradeço às TVs irmãs, rádios irmãs, que essa missa diária, ela é de 1 hora. Então geralmente ela vai até a 1h, 1h05. Mas nesses tempo de pandemia, houve um acordo que podemos ir um pouco mais. Então eu quero reservar um tempo, porque hoje é quinta-feira, para que você em casa e eu estejamos diante do Santíssimo. Mas o que é importante agora é nós olharmos para Jesus e exatamente dizer: Senhor, eu acredito na aliança, eu acredito na promessa, eu sei que sois um Deus da aliança. Por isso, seja feita a tua vontade. Amém.